Salve, salve pessoal, estamos aqui no terceiro episódio do RafaCast. Para você que está chegando agora, o que é o RafaCast, né? RafaCast é o podcast oficial de anúncios online. Então, toda semana a gente vai trazer um empresário aqui da região, dos mais variados nichos de mercado, e eu vou fazer a estratégia inicial para um trabalho de gestão de tráfego, gerenciar esses anúncios online. Aqui, mais uma vez, estou com o meu amigo Marcelo Espanha. Tô virando aqui freguês, né, do RafaCast. É um parceiro, cara. Prazer tá aqui com você, Rafa, mais uma vez. Convidada super especial hoje. Um nicho de mercado bem bacana. O pessoal vai gostar com certeza. Não só para replicar a estratégia nesse nicho que é o dela, como também eu acho que dá para algumas adaptações para quem tem comércio em geral. Legal. E nada melhor para apresentar a convidada do que o Marcelo aqui, que já é do meio de comunicação. Meu papel, né, Rafa? Meu papel aqui é esse. Eu apresento, encerro e depois aprendo com vocês. Bom, apresentar a Patrícia. Muito legal te ter aqui, Patrícia. Eu que agradeço. Conheci a Patrícia há pouco tempo. Me encantei, assim, pelo dinamismo dela, pela força. Vibra muito com o que faz. Sabe aquela pessoa que é apaixonada pelo que faz? É a Patrícia. É o que me move. Conheci totalmente sem querer. Fui ver uma área na zona rural, bati lá. Descobri que naquela área tem uma fábrica de pelúcia em Taubaté que faz não urso, né? Mas todos os tipos também. aí, também urso, né? Mas todo tipo de material de pelúcia lá. Pro Brasil inteiro, para grandes marcas, para grandes nomes, né, do varejo nacional. E aí foi uma feliz coincidência, né? Conhecer a Patrícia. E agora a gente tá começando a trabalhar juntos. Eu acho que vai ser muito legal aqui a experiência. Acho para você, Rafa, ouvir um pouco o que ela tem a dizer. E também para ela potencializar o negócio dela. Bem-vinda, Paty. Eu que agradeço. Sinta-se em casa aqui no RafaCast. A casa é sua. Obrigada. E posso fazer a primeira pergunta, Rafa? Deve. Eu sou jornalista, gosto de fazer pergunta, né? Deve. Queria que você se apresentasse um pouquinho, falando, né? Que negócio é esse que a Patrícia toca, né? Uhum. Bom, eu toco um negócio que se chama Dartel Toys. Dartel Toys é o quê? É uma fábrica de pelúcias. E, como diz o nosso slogan, a gente chama a fábrica de momentos de felicidade. Eu falo que é isso que a gente fabrica, né? Por que eu digo isso? Porque eu acho que não tem ninguém que quando recebe algo, um bichinho de pelúcia, qualquer ele que seja, qualquer o sentimento que a gente vai gerar é felicidade. Então, eu ouso em dizer que a minha fábrica, ela é isso. Esse é o meu negócio. É isso que é ali que eu trabalho todo dia, é buscando isso. Então, a gente faz desde o desenho do bichinho e até a gente transforma ele na pelúcia, né? Então, hoje a gente já tem algumas linhas, a Dartel vai fazer 10 anos agora já. A gente nasceu de uma ideia, sabe, de algo assim, muito vago mesmo, e a gente foi captando, sabe, o mercado, vendo a necessidade, as oportunidades, onde a gente via que, poxa, a gente pode fazer aqui. Então, a gente foi indo, fomos caminhando, fomos andando. Eu tenho certeza que a Dartel ainda tem muito pela frente, mas essa caminhada que a gente tem aqui até agora só serviu para mostrar mesmo, para mim principalmente, que eu acho que eu sou a mais apaixonada, né, da empresa, que vale a pena. É muito gratificante o retorno quando vem, sabe? Você vê a foto de uma criança com o produto da empresa, sabe? A criança abraça. Então, poxa, eu acho que é muito gostoso. Imaginando, né, esse mercado, a gente tava batendo um papo um pouquinho aqui antes, o legal é que ele pode variar bastante, se você me corrige se eu estiver errado. A questão da segmentação de idade, né? Sim, porque não tanto tem idade. Você pode vender para crianças, mas também pode fazer, ela estava comentando aqui que ela recebe algumas encomendas, né, de times, mascote de times, então assim... crianças grandes. Os homens, meninos que nunca crescem. Eu penso assim, você pode, em todas as datas, é um presente legal. Sim, sim. Né? Natal é um presente legal. Dia dos Namorados é um presente legal. Obrigado com a namorada. Você reconcilia o povo, facinho. É muito amplo, né? Acho que é amplo em momentos
né? Em datas e em idade também. Né? Quem que não gosta de receber um mimo desse, né? Então, Com certeza. eu vejo uma oportunidade gigantesca, assim, né? De potencializar por meio do tráfego pago, dos anúncios, a questão de venda de atacado, mas também o varejo, né? De chegar nesse ponto. Então, eu acho que a conversa tem esses dois lados, Rafa, porque é um potencial gigantesco. Né? Sim, Você tem sim. uma fábrica, eu falei lá, né? Porque eu tô na frente dela pra puxar o saco, mas é um bicho nível Disney, sabe? Com expressão, com qualidade. Não é aquela coisa feinha, misturada, feia. É muito bonito, muito bem feito. E aí, quando você vê que, além de ser bem feito, pode ser personalizado, aí é muito legal. É muito legal. E a gente vive essa era, né? Bem da personalização. Eu quero do meu jeito, né? Pra agradar o meu cliente, no meu perfil, nos meus valores. Tem uma série de coisas envolvidas que talvez um bicho pronto não sirva. Né? Com certeza. Mas o personalizado, ele tem essa pegada. Eu só acho que a gente precisa, né, aproveitar o papo aqui hoje para falar que legal, né, já é muito sucesso a vida, a empresa dela, mas como é que a gente potencializa isso? Seja no atacado, seja no varejo. Legal. Quem acompanha a gente aqui sabe, eu falo que eu sou fascinado por histórias, né? Então, assim, e me ajuda muito quando eu vou desenhar a estratégia de campanha, escutar a história da empresa. Você falou que surgiu numa coincidência ali. Surgiu. Me explica um pouco da história da sua empresa enquanto eu já vou desenhando alguma coisa aqui relacionada a anúncio do que a gente já poderia implementar para você. A ideia inicial surgiu pelo seguinte. A gente tinha um chá de bebê e o casal era gremista. E aí a bebê era a menininha. A gente foi procurar algo do Grêmio, né, para poder dar de presente pro bebê. Aí, o que a gente pode dar pro bebê? A gente pensou em uma pelúcia, algo assim. E a gente procurou algum miminho, alguma coisa para um bebê, mas que fosse do Grêmio. Eu tô falando o nome do time. Não tem problema. Vai editar? Até porque ela faz bichinho pra quase todos os times do Brasil, tá? Então, nunca ninguém sabe pra que do São time Paulo, que eu torço. do São Paulo deve estar saindo pouco, Não né? tá vendendo, Rafa, não tá vendendo muito. Então, foi aí que a gente sentiu essa carência no mercado, não tinha. E aí, o que a gente pensou? Poxa, todos os times já tinham os mascotes. Aí, vamos para criança, a gente pegou, exemplo, o São Paulo, e a gente fez ele numa pegada Toy Art. Então, a gente pegou o São Paulinho, a gente chama de São Paulinho, mas a gente pegou e fizemos ele, né? Desenhamos ele naquela pegadinha Toy Art. Então, ele é um senhorzinho criança. Então, é um trem muito diferente. Aí, pô, bacana. E aí, como é que a gente faz? E agora? Bora atrás do povo do São Paulo? Aí, menina, a gente foi ousado. A gente já fomos ali riscando mesmo. Já fizemos do São Paulo, fizemos do Flamengo. O urubuzinho do Flamengo é o urubu mais fofo que tem. Aí fomos pro Corinthians. E aí a gente foi caminhando. E a gente chegou no marketing dos clubes. E a gente apresentou esse desenho. Tá, mas e aí, o que vocês querem com isso? A gente quer transformar isso numa pelúcia. A gente quer vender os mascotes dos times de vocês, né? Nesse layout, nesse desenho. Então, assim, não teve um clube que falou que bacana, que legal, bora fazer. Só que, tá, e pra fazer? Aí você vai ter que licenciar. Você pode usar, né, a imagem e tal, bacana, mas você vai ter que fazer o licenciamento, tudo direitinho. E aí a gente foi pro estudo, né? Fomos pro campo mesmo. Como que a gente vai fazer uma fábrica de pelúcia e tal? A gente estudou, fomos numa cidade, uma cidade de Tabatinga, até aqui também no interior de São Paulo. E lá o Senai tinha feito um trabalho muito bacana. E lá nessa cidade tem muitos galpões de pelúcia mesmo. E a gente entrou, a gente falou pro pessoal que a gente queria ver como que era feito um bichinho de pelúcia. E aí eles mostraram pra gente. Eu já tinha uma noção de costura, como que funcionava uma área, né, de produção de costura. Então, eu bati o olho, eu sabia que máquina que era e tal. E aí a gente voltou e eu desenhei. Falei, cara, é isso aqui que a gente precisa para montar, né, a linha de produção para fazer uma fábrica de pelúcia. Como é que ela vai se chamar? E aí, como é que vai ser? E pronto, assim nasceu a Dartel. A Dartel é um jaleco em africano, que isso quer dizer brincalhão.
entendeu? Uhum. Então, Dartel Toys. É toys de brinquedos mesmo. E assim nasceu, né, a ideia. E a gente começou. Ah, legal. E surgiu essa ideia, aí vocês começaram a fazer os primeiros produtos Foi. e começaram a ofertar aí no mercado. Foi. Eu dei uma estudada antes da gente fazer. Para quem, né, tem curiosidade de conhecer o trabalho de vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo e vou colocar aqui também, vou pedir para os meninos colocar na Legal. edição o @ do Instagram de vocês. Bacana. Uma oportunidade de melhoria. Eu não falo que é um problema. Mas eu vi que na bio do Instagram tem um site lá já, só que aquele site não tá funcionando. Não, tá fora do ar. Eu sempre recomendo nas minhas mentorias e para os clientes que eu trabalho, que na bio, se você vai colocar algum tipo de site, que o site não esteja funcionando para não colocar. Sim. Então, coloca um Linktree, ali você coloca o contato de WhatsApp, pedidos para atacado, você consegue diferenciar um número, alguma coisa assim. Mas a única recomendação é essa mesmo. Olhei a bio tá legal, explica o que é o produto, só o site que não tá indo para lugar nenhum. Uhum. E se tivesse o site funcionando já, um e-commerce pronto, aí eu poderia trazer algumas observações do que a gente poderia melhorar no e-commerce. Certo. Um pouco antes da gente conversar aqui, né, Marcelo? Eu tinha comentado que uma grande oportunidade que eu vejo para esse nicho é atacado, né? Pegar empresas que já existem no mercado, empresas do nicho infantil ou até mesmo outros nichos. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu estava pensando, imagine a quantidade de barbearias que tem em todas as cidades. Imagine cada barbearia fazer o seu mascote, né? Sim. Então, assim, tem muita possibilidade. E eu vejo, num curto espaço de tempo, e eu já trabalhei fazendo campanha com esse objetivo, uma possibilidade de você já conseguir os primeiros pedidos trabalhando nesse nicho de atacado. Então, Bacana. assim, dentro do gerenciador de anúncio, eu consigo pegar exatamente o empresário que está em busca de atacado. E o legal é que eu não preciso pegar só o empresário, por exemplo, do nicho infantil. Não. Eu consigo segmentar lá, pegar todos os empresários de pequena e média empresas e segmentar. Eu coloco uma condição, né? Eu falo, além de você ser um empresário, você também tem... Você falando aí, eu não sei nem se eu posso falar o nome. Pode. Existem algumas franquias que são fortes. Exemplo, Chiquinho Sorvetes. O Chiquinho, se ele quiser um mascote, né, um produto para ele ter em todas as franquias, as pessoas vão comprar um sorvete, ele vai ter uma lojinha lá dentro com o mascote do Chiquinho. Isso ela me contou uma vez, deixa eu cortar aqui, Patrícia, mas é bacana esse comentário. Às vezes a gente fala assim, a franquia vai comprar, como se para ela fosse um gasto, né? Um gasto para decorar a loja ou para deixar a loja mais bonita. Isso não seria um gasto, seria um investimento, né? Uhum. Mas não é isso. Na verdade, é você criar um segundo produto dentro da sua loja. Você já tem o mesmo custo ali de funcionário, de água, de luz, de tudo, para manter aquela porta aberta. Você traz um produto novo para vender, né? Então eu vou ali, né? Tenho 2 filhos, vai lá pensando que vai gastar ali R$20 de sorvete, talvez eu gaste 100, porque vai ver o bendito do ursinho lá, Do bichinho. do ursinho, do bichinho, do sorvetinho, não sei o que Não, seria. E o tanto que E vai isso comprar. enriquece Imagina uma o ticket, loja. né? Quer dizer, o meu ticket ali para 2 sorvetes, tô chutando aqui, né? R$20. E De repente eu ia deixar lá 200. Né? A criançada Porque- chora, quer levar. E é engraçado, Entendeu? porque eu tô lembrando aqui, eu tenho um afiliado que ele gosta muito de brinquedo. Muito mesmo. Então, e a gente sempre dá brinquedo pra ele, mas eu sempre falo assim, ele é filho da irmã gêmea da minha esposa. E eu sempre falo, não, gente, ele tem que também ser educado a escutar não de vez em quando, né? Claro. Então, logo depois do Dia das Crianças, a gente tinha convidado ele para levar ele num circo. E, cara, tinha acabado de ser o Dia das Crianças, ele tinha acabado de ganhar um monte de presente. Aí a condição que a gente falou para ele, ó, a gente vai te levar lá, só que, eu vou falar o nome dele porque ele gosta de assistir o podcast. Só que, Matheus, você não vai poder pedir brinquedo, hein, cara? Você pode comer o que você quiser, pedir pipoca,
doce, chocolate, né? Tomar o suco, água, refrigerante ele não toma. Mas não vai pedir presente. Quando ele entrou no circo, a primeira coisa que ele viu foi aqueles balão lá de... Não, gente, é muito... de Homem-Aranha, ele já começou... Qual que é a idade dele? Ele tem 5 anos. Ô, pecado. É. Aí ele já queria brinquedo e já... Aí isso que o Marcelo falou realmente é verdadeiro. Então, assim, cara, os pais que vão levar... Eu falei da barbearia, não só no Chiquinho. Vai levar o filho pra cortar o cabelo. Ou só pra acompanhar o pai. Chega lá e vê uns mascotes. A vitrine, gente, fica mais bonita, fica mais chamativa. Dependendo da loja, se é uma loja dentro de um shopping, por exemplo, um Chiquinho, fica dentro da área de alimentação. Quem que passa ali é criançada, entendeu? Então, é o produto no lugar certo. É a compra por impulso, não adianta. A criança está passando ali, ela vai comprar um sorvete, uma coisa. Então, além de ficar a vitrine muito mais bonita, porque os produtos ficam bacanas, e você aumenta o seu potencial de venda, com certeza. Tá na moda a gente falar, a gente tem até treinamento disso, né, na Comunicarte, que é a comunicação afetiva. Tá muito na moda isso, que a gente fala de empatia, parece aquela coisa meio vulgar de internet, né? Empatia, só se colocar no lugar do outro, como se fosse algo fácil, né? Algo assim, tranquilo de fazer. É um desafio muito gigantesco você ser empático. É difícil. É treinamento. A mesma coisa vale pra... Quando ela falou, a vitrine fica mais... Né, fica mais bonito. Acho que mais do que bonito, fica mais afetivo, mais carinhoso. Exato, Uma criança que nem olharia pra uma vitrine dessa já vai querer entrar na loja. Então, você deriva. Realmente agrega... A partir do momento que você tem ali o mascotinho, você pode derivar. Você faz uma almofada de viagem, entendeu? Você faz uma almofada mesmo para enfeitar o quarto de uma criança. Você pode fazer... Você deriva. Aí é uma infinidade de ideias. Que deixa com a Dartel que a gente cria. E enquanto a gente tava conversando aqui, eu sempre gosto de trazer pro contexto da campanha o funil estratégico, né? E basicamente, eu sempre falo que as pessoas confundem um funil de site com um funil estratégico de campanha, que são duas coisas diferentes. No vídeo 2, então, quem quiser saber essa diferença, eu vou deixar aqui em cima no destaque. No vídeo 2 eu explico a diferença, né, do funil estratégico de site para um funil estratégico de campanha. O básico do básico é que a gente precisa sempre estar alimentando esse funil estratégico. Então, por exemplo, quando eu estava dando uma estudada no seu Instagram, eu verifiquei que você tem pouco menos de 2.000 seguidores. Sim. E se a gente for pegar no contexto de empresas que você poderia ofertar o seu produto, ou empresários, ou até mesmo a gente estava falando que não necessariamente a pessoa precisa ter uma empresa. Futuramente, com um e-commerce, você pode vender no varejo também, né, para qualquer pessoa que queira comprar. A gente fala aí de uma classe consumidora aqui dentro do nosso país em cerca de umas 160 milhões de pessoas. Então, assim, o seu público-alvo ele é muito grande. Então, assim, você tem um potencial de mercado para trabalhar muito grande. Então, assim, eu não vou pegar 160 milhões, eu vou pegar metade disso. Vamos supor que o seu público-alvo tenha 80 milhões de pessoas. 80 milhões de pessoas. Hoje você tem quantos seguidores? 2.000. Então, assim, aí eu sempre falo que eu sempre coloco uma campanha para ganho de seguidores. Quando que eu paro de rodar essa campanha? Quando você já tem seu público-alvo inteiro te seguindo. Então, assim, tá muito longe disso. Então, sempre dentro do funil estratégico que eu desenho para todas as marcas que eu trabalho, eu coloco uma porcentagem da verba para essa campanha de ganho de seguidores. Uma outra campanha, uma outra estratégia que eu dei de dica no vídeo 2, que também cabe bem para ela, Marcelo, é o vídeo já mostrando todos os serviços que você pode oferecer. Então, eu expliquei também no vídeo 2 que o Instagram está priorizando demais conteúdos de vídeo. Então, se você publicar lá um carrossel de imagem, um carrossel todo trabalhado, todo pensado, e fazer um vídeo para explicar a mesma coisa, o Instagram organicamente ele vai imprimir muito mais vai imprimir muito mais do vídeo em relação do carrossel. Então já é uma característica que ele está
forçando as pessoas que estão nela, forçando as pessoas a produzir esse conteúdo de vídeo. Então, o que você já poderia fazer antes do e-commerce ficar pronto? Ter um vídeo fixado no seu Instagram mostrando todo o seu portfólio. Entendi. Então, ali a gente já deixa ele fixado, a gente vai trabalhar ele em campanhas para aumentar engajamento, para aumentar a visualização de vídeo e, consequentemente, as pessoas já conseguem ver o que você pode oferecer para ela e depois, em um outro momento, antes do site ficar pronto, a gente chega e faz uma oferta para quem assistiu aquele vídeo, por exemplo. Não, só fazer um comentário do vídeo, acho que eu cheguei a conversar com a Patrícia isso. O vídeo dela seria muito legal para a questão de engajamento, porque além de mostrar os produtos, que isso talvez qualquer loja possa fazer, eu acho que tem a coisa da curiosidade, né? Que aguça muito as pessoas é a curiosidade, né? Como é que é feito esse trem aqui? Como é que é feito esse negócio? E ali todo o processo, né, do desenho à conclusão é feito no mesmo espaço. Então esse vídeo da produção, eu posso chutar aqui, dar uma arriscada forte, que daria muito engajamento. Né? Porque essa coisa do bastidor, ela funciona muito bem. Legal. E ela estava comentando, ela um pouco antes da nossa gravação, ela falou assim, nossa, eu estava pensando aqui em fazer uma caricatura sua pra gente deixar aqui no podcast. Então já fica aqui. O mascote do Rafa. Já tá encomendado, então, Rafa. A gente pode fazer o mascote do Rafa e documentar o processo de criação. Legal. Desenvolvimento do mascote. Bacana. O desenvolvimento do mascote. E a gente já coloca lá fixado esse processo de como é feito a pelúcia e também, eu acho que seriam legais 2 vídeos, né? Esse processo de criação e mostrando tudo que vocês já podem oferecer. Porque daí a gente já poderia entrar aqui um pouco dentro desse funil estratégico. Então eu coloquei aqui pelúcia. Aqui, para as pessoas que estão assistindo, qual seria o título desse vídeo, né? Seria uma estratégia para e-commerce, tá? Eu sempre falo que e-commerce, eu explico isso em mentoria, toda empresa ou pessoa que vende um serviço e essa pessoa está ofertando o produto ou o serviço dela em mais de um estado. E no caso dela, se encaixa no e-commerce. Por quê? Essa pelúcia ela pode vender para o Brasil inteiro. Então já entra dentro de um processo de e-commerce. E aqui eu vou explicar um pouco da estratégia dela e depois eu quero... eu acho que a missão de todo gestor de tráfego, quando ele chega para uma empresa para oferecer o serviço dele, começar com o que tem, que é o que eu vou te entregar aqui, mas já te dá algumas possibilidades para um crescimento. Então ele já chega e já fala, olha, a gente pode começar dessa maneira aqui, mas seria legal você fazer um e-commerce assim, assim, assado, para daqui no 2º ou 3º mês de campanha, a gente já tem um e-commerce também para oferecer o produto para a grande massa, né? Então daí não precisaria necessariamente ser somente uma campanha voltada para atacado ou para varejo, mas a pessoa poderia fazer todo o processo de compra através do site. Por que isso é importante? Eu sempre falo que facilita bastante a vida. Eu vou desenhar uma estratégia aqui que vai funcionar para você. Certeza absoluta. Ela vai funcionar e você vai receber muita mensagem de pessoas interessadas no seu produto e, consequentemente, isso vai gerar pedidos. Só que você vai ter uma grande dificuldade ali, o atendimento 1 a 1. Então você vai ter que atender essas pessoas uma a uma e não é um qualquer atendimento, né? O Marcelo tá aqui do meu lado, ele presencia isso no dia a dia. Muito. A dificuldade das pessoas em conseguirem vender no 1 a 1. Eu tenho parceiros comerciais meus que são fenômenos. Eu tenho uma menina, eu chamava ela de fenômeno. É a Amanda, vou até fazer uma propaganda aqui dela. Foi um dos primeiros e-commerce que eu trabalhei. Ela tem um e-commerce de semijoias na cidade de Recife. E essa menina é um fenômeno de venda. Ela é bancária, não sei se ela é ainda bancária, faz tempo que eu não falo com ela. E ela montou um e-commerce de semijoias lá na cidade de Recife. E quando eu conheci ela, cara, ela já faturava muito alto, trabalhando nos horários que ela não estava no banco. E
Quando ela pegava pra atender no 1 a 1, cara, era sem brincadeira nenhuma. Eu acho que de cada 100 mensagens ela gerava 70 vendas. Então, Rafa, mas aí entra um ponto super importante, né? Patrícia é boa de conversa, então eu acho que é tranquilo esse atendimento. O problema é quando você faz uma estratégia de tráfego pago e não está preparado para isso. Porque que bom, ela é boa de conversa, é simpática, né? Tem esse lado comercial, mas também é empresária, também tem que cuidar da fábrica, dos funcionários. E a gente, né? Óbvio que a gente não vai falar nome aqui, mas a gente fez junto uma estratégia para um cliente nosso, né? Que eu lembro que no segundo dia de estratégia, 89, né, Thiago? Thiago tá aqui nos bastidores. 89 pessoas fizeram pedido pelo WhatsApp, né? E não foram atendidas. E dos 89 pedidos, foram feitas 2 vendas. Daí né, a gente teve uma reunião depois e eu falei assim, tá, imagina o que você gasta para que 89 pessoas venham até você e falem assim, Rafa, eu quero comprar seu produto. Só que assim, ele não tá falando com o Rafa, né? Ele tá falando com o WhatsApp ali. E esse Rafa, né, não responde, ou vai responder no dia seguinte, ou... Quer dizer, se é tudo que a gente estuda de neurociência da comunicação prova que a gente faz muito pelo impulso, né, às vezes dá até um arrependimento depois, mas a gente age por impulso, aquele momento em que a pessoa pegou, ela se dispôs, ela tem um mundo aqui no celular, e ela se dispôs, no mundo de opções que ela tem, reservar aquele tempo para você e falar, olha, eu quero comprar o seu negócio aí. E ali, a hora que eu dormir, que eu tomar um café, que eu for pra academia, eu já não quero mais. Eu queria ali, na hora que eu vi o vídeo, na hora que eu senti aquela vontade, falar, eu vou dar isso lá pro Matheus, ou vou, sei lá pra quem. Ali é o momento. Então, assim, essa estratégia ela tem que ser muito bem pensada. Porque dá muito trabalho. Boa demais... Às vezes queima o filme. Sim. Né? Se eu não tiver assim, eu quero isso. Eu quero fazer, eu quero entrar nessa. Sim. É muito atendimento. E quando eu falo muito atendimento, vou dar um exemplo que aconteceu, tá? A minha esposa tá aqui do lado, ela pode confirmar. Tem uma empresa atacadista de produtos infantil em São Paulo, que ela contratou e eu falei, olha, eu vou fazer uma estratégia aqui para vocês receberem mensagem de fornecedores qualificados, de empresas que vendem produto infantil, e a campanha vai ser através de mensagem. Não, tudo bem. Aí eu lembro que eu criei a campanha no final de semana. E no final de semana gerou mais de 1000 mensagens para eles responderem. E eles têm uma característica, eles são cristãos e eles não trabalham no sábado de jeito nenhum. E no domingo também a equipe de atendimento não responde o WhatsApp. Aí na segunda-feira eu falei, e aí, cara, como é que tá o atendimento aí dessas mensagens? Aí ele gravou um vídeo me mostrando. Tipo, a equipe dele lá tinha, acho que 10 pessoas. Estavam as 10 pessoas sentadas, cada um em um computador, respondendo as 1000 mensagens que tinham chego. Ou seja, teria que ser 100 mensagens para cada um deles. 100 né, mensagens para cada um. dos 10. Só que a campanha estava ativa, então continuava chegando a mensagem. Não para. Então, assim, eu sempre falo, o gestor de tráfego, ele vai conseguir trazer essa pessoa que pode gerar um pedido para você. Só que vocês têm que estar preparados para esse atendimento. Trazer o fluxo. Você vai trazer a venda. Só que aí o gestor de tráfego ele pode te ajudar também a mapear as principais objeções, quais são as perguntas, e a gente consegue colocar ali também um forms, né? Para a pessoa, a pessoa você recebeu a mensagem no WhatsApp. O WhatsApp Business, você consegue colocar algumas perguntas e respostas ali para já dar uma filtrada. E no caso desse cliente meu, que ele, era um cliente que ele só poderia vender para CNPJ, ele não podia vender para CPF. Aí eu ainda criei um forms para separar o que era CPF de CNPJ, e quando a pessoa preenchia lá, já alimentava automaticamente um fluxo, o que era CPF ia para um fluxo, o que era para CNPJ ia para outro. E a equipe dele de atendimento já focava nas pessoas que eram CNPJ, porque no caso dele ele não conseguia gerar venda para CPF. Então, assim, é um bom problema esse aqui que eu tô te trazendo. Né? Tomara que vai acontecer, vai começar a chegar muito pedido, só que é importante atender com agilidade. Então, assim, a pessoa é igual o Marcelo falou, às vezes a pessoa mandou uma mensagem por impulso. Então, se você consegue responder ela com agilidade, muitas vezes você vai conseguir gerar o pedido quase de forma imediata. Só que, do contrário, prejudica.
Porque se demora muito para responder, e a gente tem cases aqui que aconteceu isso na prática, a pessoa já desiste. Ou às vezes ela queria muito aquilo ali, só que demorou para responder, ela começou a pesquisar ali na internet e achou um outro fornecedor e ela já fez a compra. Daí quando você vai falar com ela, não, já achei um outro aqui e já realizei a compra. Então, assim, falando do funil, e depois eu quero falar um pouco de e-commerce, né, para as pessoas que estão assistindo aqui, que são desse nicho, porque o e-commerce ele tem no mínimo aí umas 10 engrenagens que prejudicam a empresa de conseguir vender ou não vender. E eu quero falar um pouquinho de cada engrenagem, porque a gente também vai oferecer isso para a Patrícia. A gente vai também te ajudar em todo o processo da criação do seu e-commerce, tá? Então, basicamente, para começar, o que a gente já poderia fazer? Eu falei do vídeo, tá? Então, a gente vai fazer uma campanha. Eu sempre gosto, para essa campanha de público base do funil, de usar de 20% a 30% do orçamento disponível para essas campanhas. Então, elas vão alimentar nosso funil estratégico forever. Quando que eu paro? Quando a gente tiver uma quantidade de seguidores bem próximo do seu público-alvo. E a gente já sabe que o seu público-alvo tem em torno aí de 80 milhões de pessoas. É muita gente. Se eu for pegar a varejo, então, esse número vai aumentar ainda mais. Então, assim, essa campanha de ganho de seguidores, ela vai seguir por muito tempo. E a campanha de video view, eu divido só esses 20% e 30% em duas campanhas. Uma de video view, que a gente vai fazer esse vídeo institucional e também com todos os serviços que você já pode oferecer. E também tem a campanha de ganho de seguidores, que a pessoa, gostei. Aí vai ter lá um botãozinho para ela acessar o perfil do Instagram. Ela vai para o seu Instagram. Se o Instagram tiver tudo bonitinho ali, com as imagens, e a Comunicarte ajuda muito nisso, né, na identidade visual do seu Instagram, a pessoa certamente ela começa a seguir. Então, de 20% a 30% do orçamento para essas duas campanhas e 70% do orçamento para a campanha de oferta direta, enquanto a gente não tem o site. Oferta direta via campanha de mensagem. Essa campanha, o atendimento é 1 a 1, a gente já explicou aqui as particularidades. Então, assim, esse funil aqui eu sempre disponibilizo para quem está assistindo o vídeo. Então, aqui na bio, na descrição do vídeo, né, eu coloco as minhas redes sociais e lá vai ter um grupo do Telegram. Então, se a pessoa quiser exatamente essa foto aqui, do jeito que eu fiz, e tirar alguma dúvida comigo, entra lá no grupo do Telegram que eu vou disponibilizar isso aqui. Aí, Patrícia, a gente vem, paralelamente a essa campanha que a gente já vai criar, tem também a criação do seu e-commerce, que é muito importante. Então, sempre eu falo para o empresário, qual que é o seu grau de maturidade no digital. Então, se eu for pegar a Patrícia, como ela ainda não tem um e-commerce, ela entraria no grau de maturidade inicial para o digital, porque a gente vai construir isso juntos. Então, ela está iniciando agora no digital, mas a gente vai construir algo grande com ela. Então, teria que ter esse e-commerce aqui. Já o e-commerce construído com todas as regras e macetes que você já sabe, né, Rafa? Sim. Fazem muita diferença. Né? Fazem muita diferença. O que acontece com o e-commerce, Patrícia? Várias dores que eu já senti junto com os meus clientes. Porque, assim, eu sempre sou do time que a gente tem que começar com o que tem. Então, sempre tem uma frase minha que eu sempre falo assim: eu não vou inventar a roda já foi inventada. Então, eu vou começar com o que tem, vou gerar resultado com o que tem e, paralelamente, eu vou construir esse e-commerce. Quando eu pego junto com a minha equipe para construir, eu levanto as duas mãos pro céu e falo, graças a Deus, eu vou conseguir construir da maneira correta. Porque o que acontece? Como eu sou do time que eu gosto de começar com o que tem, às vezes já vem um cliente de e-commerce e o cara já tá numa plataforma XYZ. Já investiu uma grana. Uma grana para fazer o e-commerce, já investiu outra grana para tentar fazer aquele e-commerce vender e o e-commerce não vende. Aí o cara chega pro Rafa: preciso fazer meu site vender. Aí eu falo, cara, qual que é a plataforma que você fez? Aí ele fala,
Vou citar algumas que tem no mercado. Ah, eu fiz a minha na Tray, eu fiz a minha na Nuvem Shopping, eu fiz a minha na loja integrada. Aí eu falo, legal, mas você contratou um tema ou você usou os temas lá gratuitos que tem na plataforma? A maior parte usa o gratuito. E qual que é o problema disso? Cara, tem algumas plataformas que o gratuito vai vender. Só que é como procurar uma agulha no palheiro. De cada 10, escolheu um tema que tem uma taxa de conversão aceitável para um e-commerce. E eu consigo escalar aquele e-commerce do jeito que ele está. Mas de cada 9 a gente tem que fazer alguma alteração. E geralmente a alteração tem que migrar para uma outra plataforma. Por quê? O e-commerce ele tem várias métricas que vão influenciar no resultado. Algumas tá na mão do gestor de tráfego. Então, assim, cara, achar um público aí que vai gerar um CPM barato, abaixo de R$12, cara, é papel do Rafael. Ele vai ter que se virar para achar. Momento dicionário aqui, CPM. CPM é o custo por mil impressões. Não é o CPM 22. Não. O CPM é o custo por mil impressões. Então, assim, para eu achar um público barato, para conseguir mostrar o seu anúncio para ele, depende do gestor de tráfego. Aí eu venho para outras métricas complementares. CTR. Faz a pergunta. Momento dicionário. CTR é a taxa de clique no anúncio. Então, assim, para cada 100 anúncios impressos, se uma pessoa clicou no seu anúncio, você vai ter o CTR de 1%. Rafa, e aí, indo de dicionário, aula de português para aula de matemática. O que seria no mercado dela, né, um CPM legal, né, uma taxa legal? Assim, dentro do e-commerce, eu sempre falo que um CPM ideal é abaixo de R$12. O CPM intermediário, ele fica de R$12 a R$18 e um CPM caro é acima de R$18. Mas depende muito de nicho para nicho. Às vezes a pessoa está num nicho muito específico. Então, bacana, R$12 para atingir 1.000 pessoas. Para atingir 1.000 pessoas. Não tem o engenheiro ali, o Thiago, mas assim, se a gente dividir lá R$12 por 1.000, vai dar 0,0 alguma coisa lá de custo para atingir cada pessoa, é isso? Isso, 1.000 impressões de anúncio. Geralmente, se o anúncio é bom, ele vai alcançar metade disso. Então, assim, imprimir 1.000 anúncios, mas conseguir alcançar mesmo 500 pessoas. Se o criativo for um bom criativo, uma boa oferta, eu vou conseguir alcançar aí 500 pessoas. Dessas 500 pessoas, agora eu vou para o CTR. Se 5 pessoas clicaram, eu vou ter o CTR de 1%. Que é um CTR considerado o limite, assim, é o mínimo aceitável, 1%. Abaixo de 1% tá ruim. De 1 a 2% tá intermediário. Acima de 2% tá bom. Então, o que eu faço com os e-commerce que eu trabalho? Cara, eu fico sempre tentando trabalhar no bom. Então, CPM abaixo de R$12, CTR acima de 2%. Só que eu vou ter tudo na minha mão ali, controlando as métricas. Legal. Só que vai chegar uma hora que eu vou depender da métrica do site, que é a taxa de conversão. Então, assim, joguei lá pro seu site 1.000 pessoas. Quantas vendas foram geradas? Aí eu venho para a taxa de conversão. O que é uma taxa de conversão considerada ok dentro de e-commerce? Tem que ser acima de 1%. Então, para cada 100 pessoas que eu jogo pro site, tem que gerar uma venda. E quando eu falo dessas plataformas que as pessoas pegam lá o tema gratuito, o que acontece? Não converte acima de 1%. Então a conta não fecha. Então às vezes a pessoa tem um ticket médio muito barato, o ticket médio do produto dela ali no site é muito barato, tipo é uns R$60, R$70. O site dela não converte, então a gente fica ali, mesmo com a métrica excelente, CPM barato, CTR alto, o site acaba... Aí o que acaba acontecendo? Uma terceira métrica de e-commerce, custo por sessão no site. O quanto que eu pago para uma pessoa cair lá no meu site e navegar no meu site? Aí eu sempre falo que tem que estar abaixo de 90 centavos. Cara, olha, o CPM tá bom. CTR é acima de 2%. Tô pagando 40 centavos para mandar uma pessoa pro meu site. E o site não vende.
Aí é uma série de fatores que a gente precisa analisar. Mas geralmente o site ele tem algum problema ali no funil dele. Aí eu entro no funil do site, que daí eu pego muito no pé das pessoas que confundem, né? Tem gestor de tráfego que confunde. O que é um funil de site? Que daí eu uso o funil AIDA quando eu quero falar se o site está ou não atendendo o funil AIDA. Aí eu sempre explico, né? O que é o funil AIDA? O A é de atenção. Então, a pessoa caiu no seu site, você tem que prender a atenção da pessoa. Geralmente com banner ou com um vídeo. Prendeu lá um 10% na primeira compra, um banner bem chamativo, bonito. Prendi a atenção da pessoa. No decorrer, quando a pessoa estiver navegando no seu site, a gente tem que gerar interesse e desejo na pessoa ao longo do seu site. E o seu site precisa ter os botões configurados da maneira correta para ele conseguir fazer a ação no final, que geralmente é a compra. Então, toda vez que eu vou analisar um site, eu analiso esses botões. Dentro de e-commerce, o que eu mais vejo de erro? O botão de adição em carrinho não está configurado de maneira dinâmica. O que é o botão de adição em carrinho configurado de maneira dinâmica? 90, cara, se você me der aqui 10 e-commerces aleatórios, 9 não vão ter o botão de adicionar no carrinho na primeira página. Nem vai ter. Vai estar lá o botão de comprar. Aí quando eu clico no bendito do botão comprar, eu olho o carrinho lá em cima no site. Clico no botão comprar aqui. Adiciona no carrinho. E fica ali. Adicionou no carrinho. Aí, qual que é a função dele? É de adicionar no carrinho ou de comprar? Eu cliquei, adicionou no carrinho. A função dele é adicionar no carrinho. Qual que é o comportamento das pessoas que caem no site de e-commerce? Viu o botão comprar? A maior parte treme. Não toma ação nenhuma. Então, se o site foi desenvolvido, aquele botão foi desenvolvido com a função de adicionar no carrinho, você tem que colocar o nome certo no botão. As pessoas colocam comprar, as pessoas não clicam no botão. Ou não colocam nome nenhum, nem deixa aquele botão ali. Aí qual que é o problema? Quando o e-commerce está pronto, eu tenho que aquecer a inteligência artificial da plataforma. No caso do Facebook, tem que aquecer a inteligência do Pixel. No caso do Google, tem que aquecer a inteligência do Google Analytics ou do Google Ads, de uma tag de conversão que eu fiz no GTM, eu vou ter que aquecer aquela tag. Como que eu aqueço isso? Da melhor maneira possível. O Facebook ele já tem definido para ele o que é o ideal ali do funil estratégico. Então, geralmente, um funil de site ele vai ter o maior número de ações vão ser page view, que é a pessoa que caiu no seu site. Depois, pessoas que visualizaram algum conteúdo. Gostei desse produto aqui. Clicou no produto, viu aquele produto. Viu o conteúdo. A pessoa clicou em alguma categoria lá, viu categoria. A pessoa clicou no search, pesquisou alguma coisa no seu site. Pelúcia do Brasil, né? A gente tá perto da Copa do Mundo. Pesquisou lá a pelúcia, vai marcar um search. A pessoa adicionou no carrinho, vai marcar adição em carrinho. A pessoa iniciou uma compra, vai marcar a iniciação de compra. Se o seu site tiver um checkout lá que consegue marcar a ação da pessoa, lá vai marcar, adicionou informações de pagamento e a pessoa comprou. Então esse é o funil inteiro estratégico. A adição de carrinho está antes da compra. Se a adição em carrinho, e a adição em carrinho é o que eu mais vejo de problema em todos os sites, se ela não está configurada de maneira dinâmica, o que acontece? Ela prejudica a venda aqui no final do seu site. Então assim, é importantíssimo a adição em carrinho está adicionado de maneira dinâmica. E eu tenho um gestor aqui de tráfego do meu lado, ele vê isso na prática acontecendo. A maior parte não está adicionado de maneira dinâmica. E quando eu vou para a plataforma e falo assim, tô dando um exemplo. No Venshop, preciso que você coloque esse botão aqui de adição. O que é adição em carrinho de maneira dinâmica? Cliquei no botão de adicionar no carrinho. Vai aparecer uma pergunta. Adicionar no carrinho ou continuar comprando? E por que tem que estar dessa maneira? Porque na primeira página a pessoa pode adicionar 4 pelúcias no carrinho de uma vez só. Então o ticket médio da loja, o ticket médio da venda aumenta. E o custo para adição em carrinho diminui. Então por isso que é importante ter o botão configurado de maneira dinâmica. Aí quando eu vou para a plataforma e peço para ela, não, o meu tema não tem. É isso aí.
Você vai ter que usar do jeito que tá aí. Só que do jeito que tá, não vende. A taxa de conversão fica baixa. Né, saindo um pouco da parte técnica, eu acho que as pessoas estão vendo isso aí, acham muito legal, né? Você meio que demonstra, mas seria interessante falar se é possível isso, né? Qualquer pessoa construir um e-commerce. Às vezes a gente tem a visão que isso é algo que vai custar uma fortuna, vai ter que ter um mega investimento. Óbvio que às vezes sim, né? Mas para começar um e-commerce, né, é acessível, é possível fazer barato, não barato porcaria, mas o barato bem feito, com todas essas técnicas que você está falando, dá para o pequeno, dá para o médio empresário. A gente está discutindo uma coisa assim, olha, por causa da Patrícia, vamos fazer então só o tráfego pago e deixa o e-commerce lá, né, mais para frente ou não? É acessível. A única coisa que eu recomendo é procurar empresas que consigam provar para você essa taxa de conversão. Ah, beleza. Você já construiu 50 e-commerce. Legal. Me mostra aí a taxa de conversão de cada um desses e-commerce. Porque se eu construir em qualquer tema, não quer dizer que vai vender. Eu acabei de explicar aqui, se escolheu o tema errado. Então dá para construir e dá para você ter resultado. Eu sou do time que dá para ser feito de uma maneira certa, sem você precisar pagar tão caro. Uhum. Então, assim, já vi pessoas no mercado cobrarem 10, 15, 20 mil para fazer um e-commerce. Então, assim, tem empresas no mercado capazes de fazer um e-commerce bom, que vai ter essa taxa de conversão em volta ali dos seus 3 mil reais. Ah, eu consigo fazer sozinho? Se eu pegar para fazer, consigo fazer sozinho? Consegue. Só que daí eu dou algumas recomendações. Tem algumas plataformas para as pessoas não irem, porque daí, dependendo da plataforma, a taxa de conversão, você vai ter um trabalhão para fazer o e-commerce e o e-commerce não vai ter a taxa de conversão acima de 1%. Ah, Rafael, qual taxa de conversão, qual site que tem essa taxa de conversão aí, boa ou não boa? Cara, vai lá no meu direct, me chama lá. Porque eu não quero me expor com nenhuma... Claro. Tem muita loja no mercado, eu trabalho com quase todas. Já tive bons resultados em praticamente todas, mas tem algumas que realmente geram mais resultado do que outras. Eu só puxei essa conversa aqui porque tem gente que pode pagar 3 mil reais, tem gente que pode pagar 20 mil reais, e esse preço depende da complexidade, né? Da construção, óbvio. Mas quanto que custa para um comerciante abrir uma loja? Né, alugar um ponto, decorar, reformar esse ponto, depois de reformado, decorar esse ponto, pagar uma água, luz, internet, telefone, né? O funcionário que vai ficar nesse ponto. E aqui a gente está falando de uma loja. De uma loja. Ela só não é física, mas é uma loja. É uma loja. Então é interessante as pessoas entenderem isso também, seja, né, um bem simplesinho lá, talvez de 3, 5 mil, ou um mais complexo de 20, 30, 40 mil. Mas o que eu faço com 5 mil reais se eu quiser abrir uma loja? Então acho que o que as pessoas têm que pensar, e aí não é só para Patrícia não, que a gente está falando, mas de forma geral essa reflexão é assim, bom, eu quero ou não ter uma loja? A Patrícia teve no shopping, né? Sim, sim. Eu quero ou não ter uma loja? E se eu quiser ter essa loja, o meu investimento é 5, 10 mil reais. E é uma loja. Assim como uma loja física depende de N fatores para ela dar certo, a loja virtual também depende de N fatores, mas o investimento é esse. O investimento é esse. Né? Então, mas assim, dá para encarar como, vou gastar isso com a internet, mas às vezes as pessoas falam, né? Vou gastar isso na internet. Não, eu vou gastar isso para abrir uma loja. Exato. A diferença é que essa loja não é aqui, não tem parede. Exato. E assim, é um valor que o Marcelo acabou de dar um exemplo muito bom. Se você for comparar o físico do digital, é muito mais barato você montar a sua loja no digital do que ter um ponto físico. E também o poder de escala, ele é muito maior quando você cai na mão de uma pessoa que sabe fazer esse serviço. Então, por exemplo, cara, meu e-commerce ficou pronto. E agora? O que eu faço? Aí entra para... Não é o tema desse podcast, mas daí entra para o funil estratégico de aquecimento de e-commerce, que também eu tenho vídeo lá no meu canal, quem quiser ver, explicando, né, como que eu faço o aquecimento do Pixel, do Facebook Ads, como que eu faço o aquecimento da campanha no Google Ads. E também tem que ser feito
por um profissional qualificado que saiba fazer isso, porque senão é só jogar dinheiro fora. Depois de tantas siglas, tantas técnicas, a Patrícia ficou quietinha ali, só a gente falou. Queria saber se você tá tonta ou se você tá bem Não, ainda. eu tô processando. Eu só tô imaginando o preparo da minha empresa. Porque, Aham. assim, toda essa minha parte online, meu e-commerce, meu site, eu tô relativamente tranquila porque está em boas mãos, Uhum. né? O Marcelo vai tomar conta disso aí pra gente. Então, eu, como a empresária, o que eu me preocupei com tudo isso aí que você falou foi em estar pronta para tudo que vocês têm de potencial para trazer pra gente, Uhum. né? Eu não tenho dúvida de que eu tô fazendo a melhor escolha para poder divulgar a minha empresa, divulgar meu trabalho e vender. Então, eu fabrico, vocês vendem e eu entrego. Perfeito. E eu acho que essa, assim, não sei se tá terminando ou não, mas queria fazer uma conclusão aqui, que pra mim é a reflexão mais importante, né? Ninguém abre uma loja, e eu percebo isso de alguns clientes, assim, ninguém abre uma loja, vou lá na imobiliária, alugo ponto e falo, vou deixar lá. Não vou contratar ninguém, abrir a loja, vou deixar lá. Como se a loja por si só fosse acontecer, Uhum. né? E às vezes eu acho que gera um pouco essa, talvez até pela forma que as agências vendem, o encantamento que tentam criar, né? Um pouco da coisa do... Como se fosse fácil. Como se fosse fácil, olha, vai abrir, vai dar certo, vão ficar todo mundo milionário, né? Como se fosse assim. Não é, tem N possibilidades de dar certo, né? N caminhos, você mostrou vários aqui, outros não. Mas o que eu falei, se você quiser comparar com uma loja, o que ela falou pra mim é o mais importante. Uhum. Quer dizer, eu quero fazer isso. Ah, legal que vai vir pedido, mas não adianta eu ter um monte de pedido e não conseguir entregar. Exato. Eu começo a queimar meu filme, queimar uma trajetória que eu tenho, quer dizer, mas se eu melhorar minhas vendas, vou ter que ampliar. Eu quero ampliar, eu tenho espaço físico para ampliar, eu tenho capital de giro para contratar mais 20 funcionários para dar conta dos pedidos que vão vir e vir aquela, né, bola de neve. Uhum. Então, acho que é uma reflexão super importante, que a gente, né, tem como valor ser muito sincero, né, com as pessoas. Exato, exato. Não é assim, vai lá na estratégia de tráfego pago, que você vai vender pra caramba, você tá rico e dá tudo certo. É um processo como abrir uma loja, Uhum. né? E eu tenho ali o aluguel, tenho o custo, mas tem o cliente batendo na porta. E aí, você tem pra vender? Ou você vai começar a me dar prazo lá de 60 dias pra entregar um presente, 90, sei lá, 90 dias. Eu acho que é um recado muito bacana, assim. Não só pro gestor, que você deu aula aí, mas pro comerciante, pro empresário, pra todo mundo, essa reflexão de o que isso me gera. Que a gente tem experiência, né, Thiago, em algum momento, assim, de ter feito um trabalho muito legal, modéstia à parte, um trabalho muito legal, mas que não foi criado na empresa um departamento para receber. Exato, exato. Então, um dono com super boa vontade, assim como a Patrícia, Uhum. querendo, né, que procurou a gente legal, Eu acompanhei de perto esse caso também. foi dado esse retorno, Uhum. e esse retorno vira uma frustração. Por quê? Porque quando o seu telefone toca e você não atende, não entrega, esse cliente ele se torna um mau propagandista seu. Não é que ele não vai comprar, ele vai falar mal de você. Uhum. Ele vai falar, pô, eu liguei lá, demoraram pra me responder, e quando responderam, eu pedi um prazo absurdo, um preço absurdo, aí começa a fazer a contra-propaganda. Exato, exato. Então, ter tudo isso, né, com todas essas técnicas que você manja muito, é legal, mas é preciso ter uma decisão consciente, fria, se eu quero, para ver se eu quero ou não. E não só ir no embalão, vou ficar rica, vai ter muita venda, que é o lado bacana da história. Eu acho que a gente tem que trabalhar junto e por etapa, né? Você vai fazer todo um trabalho, toda a identidade primeiro, né, do online da empresa. E aí a gente tem que estar sempre falando, até certo ponto, até esse mês você pode vender X, entendeu? Porque eu vou estar pronta para isso. Uhum. E assim, a gente vai crescendo junto, né? Porque realmente é muito frustrante. Você ter um monte de procura e não conseguir atender. Então, a minha preocupação maior é em estar junto com vocês, estar acompanhando todo a perspectiva que a empresa vai ter aí fora para poder estar atendendo. E assim, eu sempre dou essa recomendação. No início, quando for fazer essa campanha de oferta, não começa com um tiro muito forte. Uhum. Começa devagar, sente, vê como é que vai ser esse atendimento, vê as principais objeções ali nas primeiras semanas e depois a gente vai aumentando isso de forma gradativa conforme o resultado e a comunicação, né? A comunicação com o cliente é muito importante.
Então, Marcelo, assim, só explicando novamente a dinâmica, aqui eu estou desenhando, né, essa estratégia para a Patrícia, da empresa dela de pelúcia, e a implementação dessa campanha, otimização dessa campanha, relatório, reunião com a Patrícia, isso as pessoas só vão ter esses outros vídeos, né? Esses outros materiais as pessoas só vão ter disponível no conteúdo fechado, que a gente ainda está preparando, não tem, né, nem previsão ainda. Minha esposa está olhando feio ali para mim. Não tem nem previsão ainda, mas essa estratégia aqui, né, que se alguém tiver dúvida de como implementar, pode me chamar lá no direct, eu vou fazer questão de atender eles. E antes de encerrar, a gente tem que agradecer nossos parceiros comerciais, né, Marcelo? Com certeza, Rafa. Pode começar você aí. Eu vou começar pela... Grupo Comunicarte ou Comunicarte? Você é de casa, pode ser Comunicarte. A Comunicarte é a agência do Marcelo e da Michele Sampaio, 2 parceiros meus, né? Eu estou aí ajudando eles há uns 6 meses. Não vai estar ali, não. A gente vai ali pra ver se você é a colinha ali. A gente vai colocar isso na edição. Então, o Grupo Comunicarte, eu estou com eles há bastante tempo. A gente está construindo essa relação, construindo esse projeto. O RafaCast também é um projeto de parceria com a Comunicarte. Então, só agradecer essa parceria. É muito importante estar trabalhando junto com vocês. Próximo é você que fala aí. Próximo, me ajuda aí, me refresca aí os dois nomes. Take 7. Take 7, agradecer o pessoal pela recepção, pelo profissionalismo. Muito bacana. Tô me sentindo, segunda vez aqui já, mas tô me sentindo em casa. Obrigado. E a sua... E a agência a agência Percos. Percos Agência, que é algo curioso, né? Porque quando eu... Enfim, não vou contar aqui agora, mas já conheci o Rafa, a gente voltou a se encontrar na vida aí. E o Rafa já veio com um mundo de possibilidades, né? E a Percos, um grande braço seu, né, Rafa? É um grande braço meu. Muito legal, um case de sucesso, mais um seu. Então, um prazer estar junto aí como parceiro nosso. Perfeito. Então, um abraço aí pro pessoal da Percos, Moacir, Lobato, ó, recado tá dado, hein? Então, assim, agradecer, Patrícia, a oportunidade, né, eu sempre falo, eu sou fascinado por histórias, obrigado por compartilhar compartilhar a história da sua empresa. Vamos fazer de tudo, né? Tudo que tiver ao nosso alcance para fazer esse projeto aqui decolar. Pode contar conosco. Quer fazer Com certeza. Não, quero agradecer a Patrícia. Ela me agradeço, ligou algumas gente. vezes. Como é que vai ser? O que vocês vão perguntar? Tava Dá roteiro. meio resistente, né? Eu falei, não, é só um bate-papo, né? Não tem perguntas difíceis, é um bate-papo. Acho que ninguém melhor para falar do próprio negócio por quem é apaixonado por ele, né? Uhum. E a Patrícia é super apaixonada pelo negócio legal. dela, super. Então, obrigado por ter aceitado se expor aqui, né? De alguma forma é uma exposição, né? E obrigado e conte com a gente. Você tocou num ponto. Eu acho que, assim, o ápice do que a Dartel exigiu de mim foi isso, foi eu me expor, né? E de uma maneira muito gostosa. Primeiro, pela segurança de estar junto com o Marcelo, de ter conhecido você. A honra, o prazer é meu de poder ter contado um pedacinho da história, né, da Dartel e entregar aí nas suas mãos aí, né, todo um estudo que eu tenho certeza que isso vai reverter em algo positivo pra gente. Acho que todo empresário, agora a gente está correndo muito contra todo o tempo que a gente perdeu, né, a Dartel, antes da pandemia, a gente estava indo um caminho bacana, aí foi interrompido, né, e agora a gente está tentando retomar, tentando tomar o fôlego. E nada melhor do que a oportunidade de 2 pessoas como vocês, né, tá aí junto comigo, abraçando esse sonho, essa paixão. Eu falo que eu sou casada com a Dartel, né? Então, eu que agradeço, de coração mesmo, de estar aqui. Obrigado. Agradecer Mais também. pra conta, Rafa. Agradecer também o pessoal aqui, ó, da nossa produção, que preparou essa caneca aqui. Vem ter mais coisa por aí, hein, gente? Então é isso, gente. Toda semana vocês vão receber um episódio novo aí do RafaCast, recebendo aqui um empresário da região e desenhando uma estratégia ao vivo com o empresário. Não percam. Se você gostou desse vídeo, eu deveria ter falado antes, mas eu vou falar agora. Aquele recado tradicional. Cadê o botão? Aquele recado, Vamos cara. lá, o recado tradicional, Rafa.
Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, e o sininho, o sininho. E ativa o sininho. E ativa o sininho. É isso aí, pessoal. Salve, salve e até a próxima semana.